Eu gostaria de conversar com o Gilberto Gil. E bater papo com ele sobre o que passou na cabeça dele quando ele fez essa música. Tão verdadeira, tão bíblica. Eu acredito que quando um compositor, um autor de filme, um escritor de roteiro, de teatro, põe a caneta no papel, é porque alguma coisa dentro dele está clamando para vir para fora. Nem todos os compositores fazem isso, eu sei. Mas tem alguns que dá para sentir na pele que esse fenômeno aconteceu. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Dá licença. Eu tenho que apagar a luz. Nada pode tirar minha atenção. E o mais estranho, eu tenho que calar a voz. Mas eu não quero falar com ele? Às vezes, para falar com ele, você tem que ficar quieto. Porque é ele que quer falar com você. Eu tenho que encontrar paz. Desligar a turbulência. E folgar o nó da gravata, do sapato e dos anseios, dos desejos que eu carrego que me apertam. Deixa isso para lá. Eu tenho que ter mãos vazias, porque eu não estou fazendo uma troca. Eu tenho que ter a minha alma e o meu corpo nus, transparentes, porque Ele tudo vê. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. É bíblico isso. Porque tem dia que ele diz, pode amassar o pão dele, só não tira a vida. Tipo o que ele falou para Jó, sobre Jó. Eu tenho que estar pronto para enfrentar dor e deserto que Ele queira que eu passe. Se eu quiser me comunicar com Ele. Eu tenho que entender que está na hora de eu virar um cão e enxergar o meu pecado e quem eu sou. E sabe essa coisa de eu querer viver nos castelos e nos palácios? Eu devia lamber o chão desses lugares. Eu tinha que me entristecer e ver que eu sou medonho e perceber que aqui eu nada tenho. E apesar do meu mau tamanho, ainda assim, eu estou diante do Rei. Eu tenho que alegrar o meu coração. Mas se eu quiser falar com Deus, eu vou ter que me aventurar. É uma aventura, porque eu não estou com as mãos nas rédeas. Eu tenho que subir ao céu sem corda, sem amarra, sem cinto de segurança. Porque pode ser que Ele me leve por caminhos que eu nunca pensei passar. E eu vou ter que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo, virar as costas e ir no caminho que Ele quiser. Decidido, pela estrada, sabendo que no fim, eu posso não encontrar nada do que eu achava que ia encontrar, porque eu deixei a minha vontade para cumprir a dele. Essa música pode parecer uma troca, né? Que se eu quiser chegar até Deus, eu tenho que me humilhar para que Ele me responda. Mas se no final não vai dar em nada do que eu queria como resposta, então a humilhação não é um pagamento pela resposta. Ele vai responder o que Ele quiser. Não importa o que eu faça. Da onde vem a ideia, da onde surgiu essa ideia de que eu pago para Deus, para que Ele me dê retorno?
Já que eu tenho que descer do pedestal, me humilhar, me esvaziar e me tornar nu, não é isso que Ele espera para me dar o troco? Não. A leitura do Gil foi a leitura do Evangelho. A minha humilhação não faz parte do meu pedido para que eu seja atendido com uma resposta. A minha oração é uma resposta ao que Ele fez por mim. Eu não me humilho para que Ele me dê alguma coisa por dó. Eu me humilho porque eu enxergo o Senhor como muito grande na graça e eu nada sou. Não me humilho para que Ele me dê o que eu acho que preciso, porque a sua graça já fez por mim antes de eu conhecê-lo. Eu me humilho porque eu preciso, diante dEle, me encontrar com quem eu sou. Porque desde o início, tudo que Deus fez, Ele fez de graça. Quando Ele fez a criação, e tudo que vemos, Ele não fez porque o homem fez uma campanha de jejum. Ele fez porque Ele fez. Quando Ele criou o homem, não foi porque um DNA fez uma campanha de oferta para virar ser humano. Ele fez de graça. Ele fez porque Ele fez. Quando Ele deu o Éden e o jardim ao homem, não foi porque o homem deu para Deus tudo o que ele tinha e ficou sem nada, e Deus ficou com dó e deu um jardim para ele e multiplicou 100 vezes mais. Ele deu porque Ele amou o homem. Quando Ele deu a mulher ao homem, não foi porque o homem pagou muita coisa para Deus dar a mulher. Apesar de algumas serem realmente um bom prejuízo para o homem, mas uma piadinha para desanuviar um pouco a atenção da pregação e da ministração de oferta, que já foi uma paulada na moleira. Quando Ele deu a mulher ao homem, porque Ele disse, não dá para esse cara ficar sozinho, vou fazer uma ajudadora. Não foi o homem que foi no sindicato da criação, onde ele era o presidente do sindicato, também era o pelego e toda a representação de classe, porque ele era o único, fazendo piquete na porta de Deus. Não, ficar sozinho, pô, essa condição de trabalho, arruma uma mulher para mim. Não foi. Não foi pedido do homem, nem sacrifício do homem. Ele deu porque Ele sentiu que o homem precisava. Interessante isso. E quando o homem pecou, Ele disse ao homem que nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ele prometeu a salvação, não porque o homem fez um sacrifício, mas porque Deus se sacrificaria pela sua criação. Oh, meu Deus! Não foi o que o homem pagou. Quando Ele prometeu que o povo ia ter uma terra, não foi porque o povo fez uma oferta de sacrifício. Aliás, muita gente não creu e nem entrou na terra, mas a terra ia vir, queira o homem acreditasse ou não, porque Deus disse que ia fazer. E quando Ele prometeu enviar aquele que morreria pelo nosso pecado, servo de dores, sofredor, que sobre Ele estaria a nossa iniquidade, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, Ele não perguntou se todo mundo ia acreditar, e quem estava a fim de pagar o preço por isso. Ele entregou por graça, e entregou por amor. E até mesmo quando o povo ia ao templo para oferecer um sacrifício, para, entre aspas, receber o seu pecado, esse sacrifício não era pagamento, ele era uma profecia do sacrifício de Cristo que viria, porque Deus se sacrificou desde a criação do mundo. Se fosse um pagamento, gente pobre sem animal nunca seria perdoado. E não adiantaria o homem oferecer um sacrifício sem haver arrependimento, não era o pagamento. Deus não colheu o pagamento. Nós é que temos essa ideia de que é o que nós fazemos que mexe com Deus. Nós cantamos louvores e dizemos, vamos mexer com o coração de Deus, como se o coração de Deus estivesse em letargia e dependesse da nossa voz desafinada e da nossa música gospel perdida para tocar o seu coração. Nossa não, cruz em credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, minha não é. Quando o templo foi destruído, e tanto no cativeiro babilônico quanto no cativeiro assírio, o povo foi disperso da terra e não tinham mais o seu lugar de adoração, a lei se tornou o centro da vida cultica do povo de Israel. E cumprir a lei
se tornou o mérito para ser abençoado. Tanto é que foi nessa época que cresceram os escribas. Toda sinagoga tinha que ter uma cópia da lei. E aí surgiram os doutores da lei, que estavam fardos pesados e difíceis de carregar sobre o povo, que Jesus disse deles: ai de vós, que estão colocando peso sobre as pessoas para que elas cumpram, e vocês não conseguem remover nem com um dedo dos seus ombros. Escribas e fariseus hipócritas. Nos dias de Jesus, deveria existir cerca de 500 sinagogas em Jerusalém. Copistas e tradutores, intérpretes da lei, eram talvez a segunda linha, tirando os saduceus, na cadeia alimentar. Gente que põe peso sobre os outros e tem que cumprir, senão Deus te mata. Mas isso surgiu nos últimos 400 anos antes da vinda de Cristo, antes do seu nascimento, essa ideia meritória. Porque a ideia judaica de socorro e de auxílio nunca foi por mérito. Nunca Deus disse ao povo: ajude quem merece. Ele sempre disse: ajude quem precisa. A ideia de troca surgiu perto do nascimento de Jesus, perto do seu ministério, nos últimos 400 anos. Mas o discurso de Cristo era o contrário. Mateus capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa piedade. A palavra piedade é mais bem traduzida do que justiça, você vai entender por quê. A palavra significa piedade. Olha, evitem de mostrar a piedade de vocês na frente dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, essa é a piedade, quando você ajudar alguém, não toque uma trombeta na esquina, porque o fariseu fazia isso. Pagava alguém para tocar uma trombeta quando ele desse uma esmola. Todo mundo olhava onde é que tocou a trombeta e via o fariseu dando uma esmola. Não façam isso como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que se era isso que eles queriam, eles já conseguiram a sua recompensa. Eles queriam ser vistos pelos homens, eles já conseguiram o que queriam. E é só isso que eles vão ter. Você, porém, quando der a esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. Ninguém precisa saber. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens, para terem recompensa da sua espiritualidade. Você, porém, quando orar, entra lá no teu quarto, fecha a porta, e ore a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, irmãos, essa frase não devia estar na Bíblia. Jesus pecou. Não, falei um absurdo aqui, irmãos. Ela está na Bíblia. Mas a Bíblia estraga a nossa religião. A Bíblia acaba com um evangélico. Raça de víboras. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mas não é isso, Jesus? Não. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe. Deus já sabe de que tendes necessidade antes de vocês pedirem. Não, você está brincando, Jesus. Você vai acabar com a nossa igreja. O que eu faço com a campanha de oração e de oferta, e de jejum, e de joelho, de clamor, e de joelho no milho, pô? Tira esse versículo da Bíblia. Deus não sabe o que você precisa. Irmão, apaga da sua Bíblia. Ele não sabe. É o teu desafio que vai mexer com o coração dele. Ele está cego. Ele não sabe. É a tua oferta alçada que vai subir, Deus vai acordar do sono profundo e dizer: oh, abençoa esse cara. É muito difícil pregar isso aqui. Muito difícil pregar isso aqui.
Mas você tem o que você tem não pela quantidade de oração que você faz, mas pela graça que Deus tem. Então por que a gente deve orar sem cessar, Zé? No final você me pergunta, para eu não atropelar o sermão. Versículo 16. Quando vocês jejuarem, não se mostrem contristados, como os hipócritas. Não faz propaganda, porque eles desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Para todo mundo saber. Tá magro, irmão. Estou de jejum. Estou na prova. Estou na guerra. Em verdade vos digo que se eles queriam ser vistos pelos homens, já conseguiram o que queriam. Já receberam a recompensa. Você, porém, quando você jejuar, unge a cabeça. Esse termo significa, naquela época, passa gel. Porque o óleo era passado na cabeça para eles pentearem o cabelo. Como a gente usa gel hoje. Unge a cabeça, lava o rosto, a fim de não parecer aos homens que jejuas. Ninguém precisa saber. E sim o teu pai que está em secreto. Porque ele que te vê em secreto, te recompensará. Duas coisas que eu queria falar com você sobre a vida. A recompensa e o secreto. A palavra galardão que está nesse texto, e em todos os textos do Novo Testamento, sempre está ligada à ideia de salvação. Jesus não está falando de bênçãos materiais, de troca por conquistas. Não está falando do seu carro, nem da sua cura, nada disso. Ele está falando sobre aquele que se humilha diante de Deus e abre mão do que quer. Abre mão da sua honra humana e se desnuda da sua posição de destaque. Está falando daquele que se esvazia e vira as costas para o seu caminho e se coloca diante de Deus. Esse recebe a sua salvação. Porque salvação não é dizer da boca para fora que eu creio em Cristo. Salvação é pegar a sua cruz e segui-lo. Membros da casa da rocha não vão para o céu. Nós não temos esse convênio com o Altíssimo. A gente quis fazer um plano coletivo de empresa, mas ele não topou. Ele disse que o plano é individual. Não interessa se a pessoa vai na igreja e dá dinheiro. Ela vai ter que se humilhar, crer, abrir seu coração, se arrepender do seu pecado. E não querer mostrar para os homens o que ele não é. Mas ele no seu oculto, ser verdadeiro, humilhado diante de Deus. Esse sim, tem vida eterna. Esse na verdade não pagou a sua vida eterna, mas reconheceu a grandeza de Deus. Por isso tem o seu galardão e a sua recompensa. Não é um pagamento. Não é um pagamento. Tem uma cantora gospel, não cristã, gospel, não cristã, que diz, eu estou pagando preço para ir para o céu. Eu me lembrei, porque eu vi outro dia o vídeo dela e eu tive um ataque de disenteria, enfim. Mas a Bíblia diz que se alguém vier até vós com outro evangelho, Paulo diz, que não seja o de Cristo, essa pessoa seja anátema, maldita. Se você paga o preço para ir para o céu, você anulou a cruz de Cristo. Então você é maldito, está jogando no lixo o que Cristo fez por você. Ninguém tem salvação pelo que faz, mas pelo que Cristo fez. E gente que acha que é o seu sacrifício que conquista Deus, está dizendo que a cruz nada valeu. Que o sacrifício de Cristo não serve porque eu tenho que fazer o meu. Me perdoe se você crê assim. Talvez seja um grande sinal de que esse não é o seu lugar. Mas se você quiser se humilhar diante de Deus, você ganhou a sua alma. Pode até ser que você vire um cristão por crer no sacrifício de Cristo, não no seu. E quando Jesus fala sobre o galardão, fala sobre a vida eterna. E jamais ele cobraria do homem, para que o homem tivesse vida eterna. Quem tem sede, venha e beba de graça
da água da vida. Ah, é, Zé? Salvação é de graça? Sim. Não é o que eu faço? Não. Então quer dizer que eu posso cair na gandaia? Sim. Se você não é de Cristo, pode. Entendeu? Resposta. Se não é o que eu faço, eu posso então aloprar? Sim. Você não anda no caminho da santificação para ser salvo. Você anda no caminho da santificação porque você foi salvo. Se você acha que você vai ser santinho para ser abençoado, e porque não foi, você vai chutar o pau da barraca, você está no paganismo. Esse não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pagou o seu preço no seu lugar e levou o seu pecado na cruz. Porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É que quando eu olhei o que Cristo fez por mim na cruz, e eu vi o meu pecado, a minha maldade, a minha sujeira, os meus pensamentos, a minha malícia, a minha pornografia, a minha desonestidade, a minha hipocrisia, a minha falsidade, a minha mentira, não estava aqui, estava tudo nele. E ele se entregou por mim. Eu não consigo pegar aquilo de volta e voltar a viver aquela vida. Eu só consigo me prostrar diante dele e dizer: tu és a minha vida. E eu não quero dar uma de santinho para ver se o Senhor me abençoa. Eu quero lutar para viver em santidade porque o Senhor já me abençoou. A minha atitude não é um pagamento para que Deus me dê, é uma resposta pelo que Ele já fez. Só que nossa vida atrapalha. Porque desde que nós crescemos, nós aprendemos a pagar pelo que nós temos. Se você comeu arroz e feijão, eu te dou sorvete. Se você passar de ano, você ganha bicicleta. Se você tirar nota grande na prova, você vai viajar para Disney. E se o seu grupo fez o trabalho e um cara não foi nenhum dia, quando a professora der nota 10 para você, vocês vão falar: aquele cara não fez nada, viu, professora? Se pendurou no grupo. Vou dar 0 para ele. Amém, bem feito. Quem aqui nunca fez isso, que atira a primeira caderneta de notas? Só entramos na faculdade porque lutamos pelo vestibular. Só somos promovidos porque cumprimos a nossa meta. Irmãos, não dá para mudar o mundo. O mundo é o mundo. Eu não posso dizer para você que muitos desses preços que pagamos na nossa vida rotineira não fizeram bem para nós. Sim, fizeram. E muitas regras que nossos pais colocaram formaram o que somos hoje, graças a Deus. Isso não é o problema. O problema é achar que Deus, no seu reino, me trata da mesma forma. É achar que há uma lei de ação e reação. E que Deus é mal-humorado. E tem um porrete na mão. E cada vez que você tropeça, ele pá! E aí quando você está andando e teu carro passa no buraco e estoura o escapamento ou o amortecedor, pô, oh, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado para isso acontecer? Você é um pagão. Porque você acha que Deus te trata pelas coisas que você paga, você não crê em Jesus Cristo, no mérito de Cristo na cruz, e acha que cada coisinha que você faz, Deus vem e bate em você. Você não conhece Cristo. Você tem um problema com a graça. Você tem um problema com a graça. Toda hora você quer pagar. Um problema com a graça e uma vontade de ser Deus. Porque quem tem dinheiro para pagar, manda. O cara que paga uma prostituta, ele não é só um promíscuo, um adúltero ou traidor da sua esposa. Ele é um ser humano nojento. Porque ele procura uma pessoa que passa fome e a trata como um lixo. Porque ele tem dinheiro,
Ele paga pelo tipo de sexo que Ele quer. E nós fazemos o mesmo na nossa religião nojenta. Porque somos assim na igreja. Somos assim no reino que deturpamos. Quem dá mais oferta cresce mais no ministério. Quem ora mais bonito vai ser líder mais rápido. Quem demonstra mais espiritualidade falsa, toca a trombeta e faz as coisas para os homens conhecerem, a gente se espanta e acha que ele é mais espiritual que os outros. E isso destrói a nossa vida eclesiástica, porque você que conhece a vida do desgraçado, não aguenta vê-lo na frente levantando a mão, orando ou falando alguma coisa, enquanto a vida dele é podre. Somos formados assim. E não entendemos que somos salvos pela graça. O mundo segue o princípio do mérito, mas o reino é nos dado pela graça. Alguns versículos do Novo Testamento, eu vou citar bem rápido. Você conhece Mateus 19, 21, Marcos 10, 21, Lucas 18, 22, o jovem rico que Jesus disse para ele, vai e vende o que você tem e me segue. Está vendo, Zé? Ele teve que dar o dinheiro dele para alguém para ganhar a salvação. Não, você não entendeu nada. Ele teve que jogar fora as coisas que ele acreditava para seguir o caminho de Cristo. Salvação não é o que ele pagou. Jesus não pediu para ele o dinheiro. Pode dar para quem você quiser, dar para os pobres, você não precisa disso. O que me falta para entrar na vida eterna? Tudo. Você não tem nada. E esse dinheiro? Joga fora, não é para nada. O que você precisa é negar o que você é e me seguir. Não é o teu mérito, é o meu. Mateus 20, de 1 a 16. O Senhor sai para trazer os trabalhadores para a sua vinha. Vai às 6 da manhã e combina com os caras na praça. Paga 1 denário para trabalhar na minha vinha. Quando foi às 9 da manhã, tinha gente lá sem trabalhar. Vocês não estão fazendo nada, porque ninguém contratou a gente. Vai lá, trabalha na minha vinha. Passou meio-dia para comprar o lanche da galera. O que vocês estão fazendo aqui? Tem uns caras sem trabalhar. Ninguém contratou a gente. Vai trabalhar na minha vinha. Passou às 3 da tarde, tinha gente ainda na hora de comprar o café da tarde. Tinha uns caras sem fazer nada. Vocês estão fazendo aqui? Ninguém contratou a gente. Vai trabalhar na minha vinha. Passou 5 da tarde, faltava 1 hora para acabar o expediente. Tem uns caras sem fazer nada. Ninguém contratou a gente. Vai trabalhar na minha vinha. Todo mundo trabalhou. Fez a fila para pagar o salário no fim do dia. Coloca os caras que chegaram por último primeiro na fila. Eita, que esse é o reino! Seu espiritualzinho de meia pataca. Tenho que me controlar hoje, irmão. Eu tenho que me controlar. Chegou, trabalharam 1 horinha só, pagou 1 denário. O que trabalhou 3 horas, 1 denário. Quando chegou os primeiros, que foram desde as 6 da manhã, ficaram loucos da vida. Fizeram piquete, trouxeram o caminhão na porta e fizeram um arraso. Porque você pagou igual para... Peraí. Nós trabalhamos desde as 6, eu combinei com vocês. 1 denário, estou pagando 1 denário. É mal aos vossos olhos o fato de eu ser bom? Você acha ruim por eu fazer bem com o que é meu e eu faço o que eu quiser? No meu reino, não é o que você faz que te leva para a glória. É o que eu fiz por você. Você deveria se alegrar, porque na última hora ainda teve gente que conseguiu levar um salário para casa. E não achar que a sua alegria é ver alguém passando necessidade. Seu hipócrita safado, sem vergonha, que fala que é crente, frequenta a igreja, usa a camiseta de Jesus e canta música gospel. Você vai para o inferno queimar isso que você merece. Ainda bem que eu não sou Deus, que eu te matava agora. Essa é a tua sorte. Isso seria uma loucura, né? Eu ser Deus seria uma loucura. Deus não é neurótico, mas... Jesus disse, aquele que der um simples copo d'água para um pequenino, tem o seu galardão no reino dos céus. Não disse quem der um caminhão de água, ou quem levar o cara para o Wet n Wild. Porque não importa, se só tem um copinho, não importa. A tua rendição ao bem do reino diante de mim, e a negação da tua ganância e de você mesmo, é que demonstra que você se humilhou para estar no reino. É isso que te leva para lá. Pode guardar o que você tem.
Pode guardar o que você trouxe. Se eu quiser falar com Deus, de verdade, valei-nos, Gilberto Gil, eu tenho que me humilhar mesmo. Não para que Ele me pague o que eu quero, mas porque diante dEle eu não consigo ficar de pé. Não para que Ele faça o que eu quero que Ele faça, é que eu tenho que fazer o que Ele quer que eu faça. Deus não age na relação de causa e efeito. Ele não faz porque merecemos, Ele faz porque precisamos, porque nós nada mereceríamos. Tem graça aqui na igreja? Tem graça nos nossos departamentos? Tem graça na nossa ação social? Ou na nossa missão? Tem graça no nosso casamento? Tem graça na conversa com os nossos filhos? Tem graça na relação com os nossos amigos e na maneira como nós os perdoamos quando erram contra nós? Ou ainda somos crianças infantis lutando num ambiente chamado igreja para termos crachás e honra? Eu não vou entrar por esse caminho, irmão, senão eu vou surtar. Mas quando alguém diz, Deus vai te honrar, amaldiçoa essa pessoa. Porque eu não preciso que Deus me honre. Eu tenho que me curvar e honrá-lo, porque aqui o Senhor é Ele e o servo sou eu. Gente que vem à igreja procurando honra para si próprio não deveria estar no cristianismo. Vida cristã é rendição e submissão à vontade de Deus. É por isso que nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. E as suas relaxa Deus, não serve para nada. Ah, você veio na igreja com um sonho, e você veio com um projeto. Ah, trouxe até a planta para ungir, Deus aprovar. Puxa, não precisava ter trazido. Bom, mas pode trazer também. A lata do lixo fica ali atrás. Qualquer uma que você trouxer serve para jogar fora. Pode ser que você dê a sorte danada de pedir para Deus exatamente o que Ele estava projetando para você. Mas você não recebeu porque você pediu, mas porque aquela era a vontade dEle para você. Que bom que seu coração foi sensível e quando você se aproximou dEle, Ele trocou o seu coração de pedra por um coração de carne. E você passou a desejar o que Ele deseja, porque quando vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, eu vou colocar em vocês o meu querer e o meu efetuar. Deus muda o coração quando eu oro, Zé? Uma discussão longa, a gente vai ter que admitir que Ele estava errado. Minha primeira resposta é não. Quando eu oro, sou eu que mudo o coração diante dEle. Mas Ele tem graça e misericórdia para me atender, não tem? Tem. Deu até 15 anos a mais para o rei Ezequias. Ah, é verdade. Os piores 15 anos da vida dele. É isso que você quer? Toma. Melhor você ter vindo para o céu. Seria até melhor se você tivesse vindo. O que passa pela minha cabeça para achar que o que eu quero é melhor do que o que Deus quer para mim? A minha ideia é de ser Deus. Entra no seu quarto. Em secreto. O Deus que te vê em secreto preparou um galardão para você. E eu sei que a gente vive um momento de muita crise, irmão. O momento difícil. Nessa vergonha de país chamado Brasil. Mas também vergonha de gente que nós somos. Vamos reconhecer, vai. A gente merece. Gente que vota tem o governo que merece. E gente que peca tem o destino que merece. Então nós estamos dentro dessa panela. Não dá nem para reclamar. A não ser com nós mesmos. Mas que tal entrarmos no nosso quarto em secreto? E a vida que eu expuser diante dos homens seja a mesma que meu Deus vê em secreto. O currículo ministerial que você apresenta com essa cara de santo quando chega na igreja não pode mais impressionar ninguém. Mas sejamos nós de verdade em secreto. Abertos diante de Deus para dizer, Senhor, eu não consigo continuar nessa arrogância que eu tenho
depois que eu te encontrei. Eu não tenho como te responder o porquê as coisas que nós ainda precisamos não aconteceram. Eu não sei como te responder, porque algumas orações que eu faço e acho justas, e até encontro na palavra respaldo para elas, e peço a Deus, Ele ainda não me deu. Eu não sei te responder. Mas eu sei de uma coisa, que ainda assim, eu vou continuar me humilhando diante dEle, e dizendo que Ele é Senhor da minha vida. Ainda assim, eu vou continuar dizendo que eu não sou nada, e que eu sou dependente da sua graça e da sua misericórdia. Porque também se o pior acontecer, e a minha vida acabar, e eu não for curado, e tudo der em nada nesse mundo, eu estou no lucro, porque eu estou na eternidade, na verdadeira terra que mana leite e mel, diante da face do meu Deus, eternamente, aonde a sua glória é a luz da cidade, e aonde não haverá maldade, aonde o leão e a serpente vão brincar com a criança, e aonde haverá justiça, porque Deus será de verdade e completamente tudo em todos. Me desculpe se essa pregação parece pessimista. Ela não é. Ela é a maior libertação da sua vida. A má notícia é que não adianta o que você aparenta. Mas a boa é que a tua verdade tem lugar no reino da graça. E se você souber o quanto isso vale e disser, Jesus, eu estou aqui para dizer que eu sou teu. É justo eu pedir para o meu Pai, que é o meu Senhor, o pão nosso de cada dia. Eu não estou errado. Aliás, não é Ele que precisa que eu ore todo o tempo para que Ele acorde. Sou eu que preciso orar com perseverança para que eu não durma. Não é pelo muito falar que eu sou ouvido. Orai sem cessar não é para que eu ore até eu conseguir acordar Deus, porque Ele está num sono profundo. Eu oro sem cessar para que eu não caia em tentação e não perca a minha fé e nunca me esqueça que diante dEle eu sou um eterno dependente. Porque se eu achar que a quantidade de vezes que eu oro, vamos fechar a porta, irmão, e vamos invadir os lugares que pregam isso e sejamos felizes. Mas quem foi que disse que a felicidade é ter nessa vida o que eu quero? Felicidade é ser nesta vida o que Deus quer que eu seja, por enquanto, até que com Ele eu esteja na eternidade. Por isso, para de querer pagar. Para de vir com as suas mãos cheias. Não me pergunta mais se aqui vai ter campanha. Não queira manipular Deus. Não venha estragar a graça. Mas abra o seu coração. Queria te convidar hoje a entrar no seu secreto. A falar, Deus, eu queria hoje te falar quem eu sou. Não, Zé, ele já sabe. Tá bom, mas fala o que ele já sabe. A pior coisa que tem é alguém que sabe o que você é e você finge diante dela como se ela já soubesse ou não soubesse. A melhor coisa que tem é quando alguém vem para você e diz para você tudo que ela fez de errado, mesmo que você saiba. Isso é redenção verdadeira. É aqui que está a nossa conversão. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Senhor Jesus, não permita que sejamos crianças. E essa tua palavra, Senhor, é muito dura, muito pesada, difícil de ouvir e dá medo de pregar, porque ela nos arranca do nosso conforto divino humano. Ela quebra a lógica da nossa religião
E às vezes parece que a gente está solto nesse mundo, porque temos um problema com a graça. Deus nos ajuda nessa manhã a entender que o Senhor é bom. Nos ajuda a entender que o Senhor é bom e faz coisas boas. Nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor tem para mim aquilo que é bom, perfeito, agradável. Me ajuda a entender, Senhor, que eu não preciso fazer o Senhor entender a minha vontade, sou eu que preciso entender a Tua. Me ajuda, Senhor, a ter a minha alma e meu corpo nu. Me ajuda, Senhor, a vir de mãos vazias. Me ajuda, Senhor, a tirar o nó da gravata, do sapato, a deixar a minha estrada para trás. Mesmo que no fim eu não encontre nada do que eu achava que ia encontrar, mas se eu encontrar o Senhor, eu vou ser feliz. Tira de mim essa vontade de te dominar, de dominar os outros. Deus do céu, extirpa do nosso meio todo o mal. Senhor, não deixa. Eu não posso nem orar isso, Senhor, porque o Senhor falou que o joio vai crescer junto com o trigo. Então ajuda a gente a viver com o joio, porque a coisa está difícil, Senhor. Até o dia que o Senhor separe, mas tem misericórdia de nós. Pelo menos, Senhor, então nos ajuda para que a gente não seja o joio. Eu não quero ser o joio, só parecer. Eu não quero, Senhor. Eu quero ser de verdade. E quando eu estiver lá no meu secreto, eu ser a mesma pessoa que eu sou quando eu estou publicamente diante dos homens. Senhor, que a nossa igreja não seja construída em cima de bases hipócritas, de gente que aparenta uma espiritualidade, uma santidade, mas é um copo limpo por fora e podre por dentro, um sepulcro caiado. Que eu não tenha que ouvir: ai de você, Zé, seu escriba e fariseu hipócrita. Quem eu acho que estou enganando, Senhor? Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, tem misericórdia do nosso Brasil. Que se fosse por demonstração de poder, de santidade, autoridade espiritual, o que a gente tem na televisão e na rádio já tinha mudado o mundo. Senhor, tem misericórdia de nós. E que as pessoas que entram por essa porta tenham a chance de conhecer a Tua graça, não pelo nosso mérito, porque nós somos pecadores. Mas o Teu reino seja visto em nós e entre nós. Senhor, que a gente não fique orando em pé na praça, nem jejuando para os outros verem, ou dando esmola para parecer que somos missionários do bem. Que a nossa mão direita não saiba o que faz a mão esquerda, Senhor. Mas o Senhor, que já conhece tudo o que somos, tenha o prazer de ver cada um de nós limpa e claramente mostrando para o Senhor o que de verdade somos. Nos ajuda, Senhor. A gente está cercado por uma geração tão corrompida, e nós também somos corrompidos. Mas nós precisamos de libertação nessa manhã. Nós precisamos de libertação. O pior, Senhor, é que esse demônio não estribucha, não faz escândalo e não tem ninguém para expulsar. Sou eu mesmo que preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e Te seguir. Essa é a vida, como ela é, Senhor. E eu quero Te dizer que aqui está a minha vida, do jeito que eu sou, pedindo para o Senhor ter misericórdia de cada um de nós. E que no final nos encontremos com a Tua vontade e o Teu querer. E as lutas que a gente tem passado hoje, que a gente não tem controle, e que oramos sim sem cessar e nos humilhamos não para Te pagar, porque precisamos de Ti. Essas coisas que a gente não compreende, não roubem a nossa paz, porque estamos diante de um Deus que é bom. E tudo faz perfeito ao seu tempo. E a minha fé
não se demonstre na maneira que eu peço, mas na maneira como eu espero, confiantemente, pelo Senhor, que se inclinou para mim e sabe me atender quando eu passo por necessidade de socorro. Está aqui a nossa vida.